Gente, que bom estar aqui outra vez com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, aos dirigentes da casa, aos trabalhadores e a todos vocês que aqui comparecem. O nosso presidente vem lá do Teresina todas as vezes. Ô, gente, isso é muita honra, viu? Não é toda a casa espírita. E eu falo isso com a maior naturalidade, porque eu rodo o Brasil. Não é toda a casa espírita que nos seus eventos conta com a presença do presidente da federação, do órgão máximo. Não é porque não querem, é porque a sobrecarga de compromisso é muito grande, mas ele acaba sempre arrumando um tempinho, está sempre. Onde a gente vai ao Piauí, em algum evento, lá está ele participando. Isso é muito bom. Isso dá aquela certeza do acompanhamento, da presença amiga e autorizada, vamos dizer assim, né? Então, a gente fica muito feliz por estar aqui mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre mandato mediúnico. É interessante que, ao falarmos em mandato, nós começamos a pensar, mas o que será mandato mediúnico? Na maioria das vezes, nós, médiuns, nos iludimos com o compromisso que temos e nós nos sentimos muito excepcionais numa situação de vida extra, porque somos médiuns mais ostensivos. Mas voltando ao mandato mediúnico. Quando alguns médiuns se permitem se sentir especiais, porque são instrumentos dos espíritos, e eles acreditam que eles têm uma condição especial na vida, no grupo onde se situam, porque os espíritos falam, agem através deles. E isso cria, muitas vezes, em torno desses médiuns, uma expectativa de vida diferente, porque eles se julgam muito especiais em relação aos demais. A doutrina espírita traz para todos nós o esclarecimento natural, simples, de que não há excepcionalidade em sermos médiuns, porque médiuns somos todos nós. O que há de especialidade em sermos médiuns é a forma como conduzimos a nossa condição mediúnica e como agimos como médiuns. Então, mandato mediúnico não é algo que se diz assim especial, em que alguém recebeu uma delegação muito especial de Deus, apoiado ou recomendado por Jesus, e essa pessoa então passa a ser alguém toda diferente na nossa comunidade. Não é assim. O livro dos médiuns nos diz que a mediunidade, ela é inerente a todos nós, a todos os seres humanos. Alguns de uma maneira mais intensa, mais ostensiva, e outros de maneira mais recolhida, mais singela, mas todos somos médiuns. E mais, a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todos nós, que tem suas bases na estrutura orgânica de cada um de nós. Como é isso, ter as suas bases na estrutura orgânica? A mediunidade, como faculdade, ela tem a mesma base na nossa estrutura, como tem a faculdade de ouvir, a faculdade de ver, a faculdade de falar. Só que ela tem um diferencial de extrema importância. As outras faculdades, os outros sentidos, eles se limitam
mas a nossa condição física. Eu vejo o que está na matéria até onde minha vista permite. Eu ouço os sons que são codificados pela voz e vai por aí. Mas a mediunidade, ela tem sua base na estrutura orgânica do médium, mas ela extrapola, ela vai além da condição física e permite uma ligação com o plano espiritual. Ela faz a conexão entre o plano da matéria e o plano espiritual. Essa é a grande diferença da faculdade mediúnica em relação às outras. E aí está o porquê todos somos médiuns. Todos nós, de alguma forma, registramos o plano espiritual através da mediunidade. Mas nem todos têm a mediunidade tão ostensiva que ele possa identificar assim: eu sou médium nessa ou naquela área. E por que isso? Porque a mediunidade está claramente conectada aos compromissos de cada um de nós no passado. E é uma oportunidade que Deus nos oferece de podermos ir acertando os compromissos do passado. O Livro dos Espíritos nos diz o objetivo da reencarnação. Diz assim, que é para nós acertarmos os desacertos do passado e progredirmos. É como se nós estivéssemos matriculados numa escola, aqui na Terra, para estudar, para aprender, para fazer certo e corrigir. Mas, ao mesmo tempo, estamos na Terra para acertar, como se fosse um ajuste para acertar aqueles compromissos que eu deixei do passado. Então, são esses os dois grandes objetivos da reencarnação. E é aí que eu vou receber o mandato. A gente acha que o médium, e eu estou falando, me posicionando assim, quando a gente vê um médium que tem algum dom, a gente fica, um dom mais ostensivo, a gente fica maravilhado, a gente fica encantado, a gente manifesta a nossa simpatia, a nossa admiração por aquele médium de uma maneira excepcional. A gente o coloca numa posição de destaque em nosso coração. Mas, na verdade, aquele médium, ele está trazendo, ele é portador de um mandato de compromissos em que ele vai acertar com o passado e vai progredir, tal qual qualquer um de nós. E é por isso que a diferença que eu disse na vivência do mandato, ela está na condição, na forma com que cada um vivencia o seu mandato. E só tem uma forma de vivenciar o mandato com harmonia. É o médium tentar, no dia a dia, colocar em prática o que Jesus recomendou. Não tem jeito de mediunidade sem Jesus ser bem-sucedida. É claro que em muitas situações nós vamos ver essa mediunidade, sim, a mediunidade sem Jesus em ação. E essa mediunidade sem Jesus em ação, ela provoca desastres sociais, desequilíbrios na comunidade, porque uma mediunidade sem Jesus, em que o médium com suas faculdades a serviço dos espíritos, ele pode estar a serviço de espíritos em equívoco, a serviço de espíritos ignorantes, a serviço de espíritos maus. E então, a mediunidade sem Jesus,
ela passa a ser um risco para todos nós. Então, quando falamos em mandato mediúnico, nós estamos falando no compromisso que nós, ao reencarnarmos, assumimos com o trabalho da mediunidade e com o que vamos fazer através dessa mediunidade. É óbvio que quando eu venho com um compromisso claro, definido, não vamos pensar que os espíritos no planejamento superior não pensem em algum médium reserva no caso de eu falhar. Ora, a gente vai ver jogo de futebol aí que se coloca o melhor do time em campo. Mas tem sempre um grupo reserva que tem, talvez, não a mesma, mas qualidades semelhantes aos que estão em campo. Por quê? Se algum falhar, se algum quebrar a perna, se algum machucar, se algum adoecer, vai entrar alguém do time reserva para tentar sustentar o bom desempenho do time. Então, assim somos nós. Nós reencarnamos com um mandato específico que vai nos ajudar a realizar determinadas atividades que vão nos ajudar a cumprir o compromisso do passado. Mas, se aquelas obras são planejadas com tanto amor como são, é óbvio que eles vão ter uma proposta de time reserva caso eu fracasse. Pode ser que seja necessário colocar 10 no meu lugar. Mas a obra planejada e iniciada não vai deixar de ser realizada porque eu, por causa da prepotência, da vaidade, do orgulho, da indiferença, eu achar que aquilo não precisa ser feito, que eu vou fazer depois, agora não, eu não estou interessado, agora eu vou cuidar da minha vida. Então, mandato mediúnico, ele deveria ser, em vez de mandato mediúnico, nós poderíamos falar assim, mandato de amor. Porque a mediunidade que nos está reservada, ela está reservada exatamente de uma forma adequada aos compromissos que eu tenho. E por isso, na medida que eu vou caminhando e realizando, eu vou fazer um bom desempenho, mas eu não sou insubstituível. Eu não sou de tal forma indispensável que se eu não fizer, tudo vai parar. Eu estou falando isso para que nós não nos sintamos envaidecidos por sermos médiuns. Eu estou falando exatamente pela naturalidade com que o plano espiritual vê a nossa condição mediúnica. A oportunidade que cada um de nós tem de realizar aquilo a que veio fazer. E nós não viemos aqui na Terra, principalmente na geração em que estamos, nós não viemos aqui fazer piquenique. Nós não viemos aqui, vamos ficar aqui, Parnaíba tem um mar, tem uma praia, vamos ficar por aqui. Não! Nós estamos aqui no Piauí, no Brasil, médiuns, usando uma tarde e noite de sábado para refletirmos sobre o assunto, é porque existe um compromisso, um planejamento do plano espiritual que precisa ser abordado e precisa ser colocado em prática. E além de nós não nos envaidecermos, nós precisamos ter o cuidado para não sermos instrumentos para envaidecer os médiuns aos quais ou com os quais nós trabalhamos. Porque o que nós precisamos fazer é entender que se existe um que tem uma mediunidade, tem um mandato numa área mais específica, em que ele se coloca em destaque, se eu vim naquele grupo, eu faço parte. Eu faço parte de quê? Do compromisso daquele médium. E se eu faço parte do compromisso daquele médium, compete a mim
vivenciar as oportunidades de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente com os ensinamentos da doutrina espírita. Eu não posso passar pela casa, pelo grupo, pela cidade, como se eu estivesse fazendo uma turnê turística nesta reencarnação. Eu estou passando pelo compromisso. Se eu estou aqui, eu tenho um compromisso, nem que seja de um dia. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, amanhã, depois da manhã eu estou voltando para Belo Horizonte. Mas neste período que eu aqui estou, eu tenho compromisso com o médium, com os médiuns que atuam na casa, atuam na cidade, atuam no grupo que sustenta o movimento espírita do Piauí. O que eu estou tentando falar para vocês é que mandato mediúnico é coisa séria, mas é muito séria. E nós temos, como bem ensinaram as jovens, nós temos que sair da superficialidade de ver a manifestação da nossa mediunidade no arrepio que sobe braço acima, ou do pé até no joelho, do frio, do calor que eu sinto em determinadas situações, dos tremores que me visitam o corpo físico. Isso são manifestações muito exteriores. São apenas sinais. E tem uma explicação tão simples. Não tem nada de mais nisso aí. Quando eu dizia que a mediunidade é uma faculdade que se assenta na estrutura orgânica, a conexão do perispírito com o nosso corpo físico se dá através do nosso sistema nervoso, através dos feixes de nervos que o nosso corpo possui. O nosso perispírito tem as suas conexões, faz como que plugs naqueles pontos do nosso corpo físico. Ora, a manifestação mediúnica é espírito-perispírito. E ela alcança o nosso corpo físico através do sistema nervoso. Olha que explicação mais simples. Daí o arrepio, o calor, o frio, porque é o sistema nervoso que está registrando aquele fenômeno. Tem nada demais, não quer dizer que, porque alguém diz assim, o arrepio subiu. Espírito bom. O arrepio desceu. É espírito. Gente do céu. Olha, não dá para nós gastarmos nosso tempo classificando os contatos dos espíritos com esses sinais tão exteriores. Nos diz o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, vou falar as obras básicas todas aqui. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, há uma afirmativa dos espíritas assim: muitos conhecem a existência do plano espiritual. Eles sabem da existência do plano espiritual. Tanto é assim que eles sabem que quando eu vou passando, por exemplo, na porta de um deles, você está indo lá? Aí só para provocar, lá onde? Lá! Pois é, mas onde? Lá onde você vai sempre, não tem até medo de falar casa espírita. Aí, eu estou. Então reza lá para mim. Se pediu para eu chegar aqui e orar por ele, ele acredita que os espíritos existem. Senão eles não iam pedir orações, né? Então, eles sabem que o plano espiritual existe. Mas, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, poucos sabem da consequência ética, da relação minha de médium com os espíritos. Nós ficamos na superficialidade dos arrepios, dos calores ou dos esfriamentos e não paramos para pensar qual é a proposta dos espíritos quando se fazem presente num determinado local.
Nós temos que parar e pensar nas consequências éticas dos nossos encontros com o trabalho, da nossa oportunidade de trabalhar mediunicamente, daquilo que nós vamos fazer. É preciso pensar na consequência ética. Alguém vai falar, mas não estou entendendo, o que é consequência ética? Então, vamos dar um exemplo bem simples, né? Você pode ser um médico cujo mandato se centraliza mais na área dos passes. Aí, você vem toda semana, vai aplicar passe. Ah, eu sou passista. Eu vou lá toda semana aplicar passe. Aí você identificou, ou alguém identificou para você, ou pelo menos temporariamente agora, pode ser até que altere, possa ser que mude, mas no momento a sua função está, o seu mandato está circunscrito ao trabalho de aplicação de passes. Até aí você sabe. E qual a consequência ética de eu me colocar à disposição dos espíritos para um passe? Os espíritos se aproximarem através de mim e oferecerem ao outro algo que ele necessita. Aquilo que eles oferecem, além da energia que são portadores, associada às minhas condições magnéticas. Qual a consequência ética disso? O que eu estou oferecendo àquela pessoa que humildemente, fervorosamente assentou-se à minha frente? Parem para pensar a consequência ética disso. A seriedade desse gesto simples, que não pode se transformar num processo automático. Tal, eu aplico, tira, não esqueça que é para limpar, agora eu vou impor a mão para renovar, tá, que assim seja. Tecnicamente, maquinalmente. E o que eu estou oferecendo aqui de dentro? É a consequência ética. Ô meu irmão, eu não tenho muito a te oferecer, mas o que eu tenho neste momento, eu estou pedindo a Jesus que possa ser transformado em seu favor, para que você saia daqui melhor do que entrou. Aí alguém vai falar, mas então cada um que sentar eu vou fazer um discurso? Pelo amor de Deus, não é discurso, palavras não. É mental, é vibração, é amor. Então, isso é uma consequência ética. Como é que eu fico? Como é que eu coloco ali as minhas condições a serviço do Cristo através de seus mensageiros? Como é que eu me coloco? Na minha condição mediúnica, como é que eu vim para este trabalho? Eu me preparei, eu estudei, eu pensei em vocês, ou eu simplesmente, mais um compromisso que eu estou quitando. Vou fazer aqui um rol das atividades que eu realizo e vou marcar agora aqui Parnaíba mais uma vez. Isso é estatística, isso é matemática. Alguém vai falar, é proibido fazer isso? Não. Às vezes até necessário para o controle, para até o acompanhamento do próprio médium, mas que ele faça com amor. Que ele faça com respeito. Quando eu vi o nome do Léo, eu falei, mas que coisa boa, quanto tempo que eu não encontro o Léo. Gosto tanto dele, não tem importância fazer declaração aqui assim, não. Gosto demais do Léo, da seriedade dele, da humildade dele. Ele é um artista, musicista, agora eu vou fazer seu currículo. E ele fica quietinho. A gente tem que usar saca-rolho para perguntar ele assim, escuta, soltou mais CD? Mas não é CD de sambão, não. Eu não sou nada contra o sambão, tá? Mas tudo tem sua hora. CD de músicas que ele, inclusive, compõe. E eu me senti tão feliz a hora que eu falei, puxa, eu vou encontrar o Léo. Que coisa boa. E aí, eu já fui levada a mentalizar o Léo.
a imaginar o Léo, os seus irmãos, né? São 2, mais 2. Vocês estão doidos para saber o resto da ficha? Daqui a pouco eu conto. Então, e a gente foi mentalizando, para quê? Para que isso? Para a gente, encaixar energias, encaixar vibrações. Então, depois que eles falaram, você vai fazer um bate-papo junto com ele, com o grupo. Aí, mais encaixe tem que fazer. Isso é olhar a consequência ética. Eu não poderia chegar aqui, ei, tudo bem? Como é que você vai? Como é que está lá? E tal. Tchau, já vou. Isso é saber que eu posso, que ele pode fazer. Agora, a consequência ética, o porquê que nós dois vamos ter que fazer junto? Se havia uma outra programação, por que caiu na nossa mão? E agora? Qual é a nossa responsabilidade? Então, mandato mediúnico passa por aí. E não basta aquele médium programar-se, planejar. É preciso que ele encontre uma estrutura vibratória adequada para que os espíritos possam, vamos usar a palavra que vocês aqui do Nordeste gostam, por causa do mar, fica esnobando os mineiros, né? Os espíritos amigos possam surfar nas ondas, gostaram? Nas ondas energéticas que o grupo compõe. Gente, isso é muito sério. Isso é sintonia, isso é harmonia. E para que eu possa fazer tudo isso, eu tenho que estudar. Porque se eu não estudar, eu não vou entender onde fica o compromisso que eu abracei. Aí vem alguém e fala assim, mas afinal de contas, e qual é o compromisso que você está falando? Que a gente vem para acertar os compromissos do passado e para evoluir. Para evoluir está fácil, a gente entende logo. A gente estuda, a gente pratica, faz estágios aqui na Terra e a gente vai evoluindo. Mas e como é que eu sei o que eu fiz de errado para eu saber como é que eu vou corrigir? Aí, minha gente, o mandato mediúnico nosso, ele vai nos conduzindo para as áreas onde eu terei mais facilidade para ajustar os compromissos do passado. E isso acontece assim, me levam de uma certa forma, não é que eles me levam, porque senão vão falar assim, bom, então é só eu cruzar os braços que os espíritos vão fazer. Não, mas eles proporcionam meios para que eu me aproxime, por exemplo, da área profissional que eu preciso estar. Eles me proporcionam meios para que eu vá para a região onde eu terei mais facilidade de ajustar os compromissos, porque ali eu vou encontrar mais pessoas que eu, no passado, dei uma rasteira nelas. Então, eles dão um jeitinho de me levar para aquele lugar. Não é? Eles vão me proporcionar, às vezes, condições de saúde adequadas ou inadequadas no momento, para que eu, se eu não tiver jeito de ficar ali de um jeito, eu fico de outro. Eu bem que gostaria de sair daqui de Parnaíba, mas esse calor me faz bem, e se eu for para onde eu queria ir, é tão frio que eu vou acabar ficando aqui. Aí pensa que é o calor e o frio só. Mas por trás disso está o compromisso com o mandato. E esse mandato precisa... Vocês vão falar, mas você continua me enrolando, Joselma, e não me fala. Sabe por quê? Se você foi levado, por exemplo, a fazer um curso de música, já que eu dei o exemplo dele aqui com a música, seja um bom instrumentista. Toque o instrumento com amor, com respeito. Não seja vaidoso de querer se sobrepujar aos outros com o seu instrumento. Você pode ser o melhor instrumentista, mas seja natural no tocar. Coloque ali todo o seu amor e todo o seu respeito.
Você já está cumprindo mandato. Aí o outro fala assim, não, mas eu não gosto de música, não. Eu gosto de ser motorista de caminhão. Eu fiz até o curso de engenharia. Mas eu gosto de ser motorista de caminhão e ir para a estrada. Vá! Mas vá com amor e respeito. Deixe em cada região por onde passar a sua vibração de amor. Vai passando e vai jogando sua energia. Amigos espirituais, estou passando aqui pela cidade. Se eu tiver alguma coisa de bom que for necessário para socorrer alguém, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Olha que coisa linda. De forma anônima. Você não precisa ter uma ficha assim, de análise em que diga assim, ó, o seu mandato mediúnico está restrito a fazer isso e isso, aquilo. Aí você fica. Alguém um dia sonhou e disse para o outro, olha, eu sonhei que você era um padre lá, beneditino, e você abusou, tal. Agora você, nessa encarnação, você tem que falar para as pessoas aquilo que você não quis falar. Aí um dia, essa pessoa, nós estávamos trabalhando na casa espírita e precisávamos de uma ajuda na assistência social. Aí eu falei, ô fulano, por favor, dá uma mãozinha aqui, que nós estamos precisando de um homem aqui para ajudar a gente a carregar essa panela. Ele me disse, nesta encarnação, a minha tarefa mediúnica é falar, é ser palestrante. Então, eu não vou carregar panela de sopa. Eu quase que a sopa quente caiu no meu pé, né? Porque eu levei um susto. Porque mesmo que fosse, vamos dizer assim, no ponto primeiro, falar, certamente, aquele que fala tem que praticar o que fala. Ele tem que exercitar, ele tem que exemplificar. Então, ele tem que trabalhar. Porque se ele não trabalhar, ele não coloca em prática o que ele estudou. Ou ele não vai ter condição de falar, fazer palestra. Porque ele vai fazer palestra vazia, porque ele não tem a vivência daquilo que ele fala. Porque ele não trabalha na área. Ele não exercita, ele não pratica. Então, me dá um sinal na hora que eu estiver perto, por favor, tá? Então, são pontos importantes porque o mandato, ele não é exclusivo numa área, numa atividade. Nós somos seres humanos. E como tal, nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupos. O grupo consanguíneo, o grupo religioso, o grupo profissional. Vivemos em grupos. E cada um dos elementos desses grupos terá uma demanda para mim diferente. Para um deles, o meu mandato pode ser apenas, eu trago do passado, apenas um sorriso. Eu neguei à doutora um sorriso no passado, porque eu não gostava dela, passei por ela e não sorri. Aí eu chego aqui, eu ia sorrir para ela, e eu vi que ela pôs lá as bolinhas na boca e não me ofereceu. Agora eu não dou outro sorriso para ela. Sabe o que vai acontecer? Eu devia um sorriso para ela. Agora eu fiquei devendo 2. O que eu já devia e esse outro que eu podia ter dado e quitado do passado e eu não dei. Mas se para a doutora eu devo um sorriso, pode ser que para o nosso Samuel eu deva muito mais. Então, eu tenho que ter a minha condição mediúnica voltada para dar um sorriso para ela na hora certa, para ele aquilo que eu preciso na área do trabalho, respostas imediatas para a ânsia dele no trabalho, no estudo,
no fazer acontecer. Imagina para o nosso presidente, eu posso estar devendo a ele uma outra coisa mais séria, que é lá de Belo Horizonte, orar todo dia para ele, dar conta e ter paciência com os espíritas piauienses, para ele não desistir e não desanimar. Gente, eu estou brincando assim, mas é assim que acontece. Cada um de nós, o nosso mandato não fica circunscrito a uma só situação. E mais do que isso, pode acontecer de eu ir ajustando pontos e irem surgindo outros mais graves que esperaram eu amadurecer para que pudesse ser apresentado a mim. Então vocês vão falar, mas então como é que eu vou saber? Você continua sem me dizer como é que eu faço para vencer o mandato que é meu. Aí, gente, vamos lá em Jesus, vamos lá no Evangelho. Fazei ao outro aquilo que gostarias que fosse feito. É uma ótima receita para que eu gosto de ser bem tratada, eu gosto de ser respeitada, eu gosto de fazer as coisas certas para as pessoas. E um monte de coisa que eu gosto. Eu gosto quando as pessoas chegam bonitas perto de mim, arrumadas, eu gosto de ver. E aí? Eu vou fazer aquilo que eu gosto que façam comigo? Eu vou fazer com as pessoas. Eu vou tratá-las bem. Eu vou ouvi-las até o final. Que tem gente que corta, o outro está falando, corta, fala outra coisa. Ouve até o final. Isso faz parte do nosso mandato mediúnico. Já pensou se em vez de um encarnado é o espírito que está ali tentando falar conosco, a gente corta o espírito, não deixa ele terminar de falar? Se para nós espírito tem todo um tratamento especial, e não esquecendo que o encarnado é um espírito, só que ocupando um corpo de carne. Vamos ouvi-lo até o final. Vamos sorrir para ele, porque eu gosto que sorriam para mim. Vamos falar a verdade para ele, porque eu gosto que fale a verdade para mim. Gente, como é simples. Como é simples vivenciar o mandato. Ah, não, mas qual é o meu compromisso? Pode ser que alguém ainda queira perguntar. Qual é o meu compromisso? Eu não sei. Mas, pela nossa tendência, por aquelas coisas que nos incomodam, nós podemos começar a imaginar o que nós tenhamos feito ou deixado de fazer, em que área. Uma vez, não é todo dia que acontece isso, né? Eu acho até que eu já contei isso aqui. Um médium, eu estava muito mal com reumatismo e tal, fui procurar o médico. Aí ele disse, já tinha 2 anos tratando, o médico não dava volta. Aí me mandaram ir no farmacêutico espírita, né? E quando eu cheguei lá, eu não gostava ainda de espiritismo, não, gente. Pelo contrário, eu tinha pavor de espíritos. Aí, aquele médium, aquele farmacêutico me disse assim, a senhora reclama demais. Eu fiquei brava. Mas sabe como é que eu fiquei brava? Eu fiquei pensando assim, alguém veio na frente, algum fofoqueiro, e contou para ele. Então eu reconhecia que eu reclamava demais. Se eu imaginei que um fofoqueiro foi e contou, eu sabia que eu falava demais, reclamava demais. Vocês percebem que a nossa consciência acusa? Né? E aí ele disse assim, a senhora é exigente demais, cobra demais das pessoas. Falei, tá vendo? Veio alguém aqui, deve ser o fulano. Aí eu já julguei. O fulano que mandou eu vir aqui, correu na frente e falou tudo que eu sou. Também sabia que eu cobrava demais. Cobrava pouco, não era muito não. Eu só assim, naquela época que ainda tinha taco, né? Que encerava, ao passar,
ao passar a palha de aço, não podia arranhar o taco, não. Aqueles tacos que chamava de escama de peixe, né? Que era assim, assim. Aí tinha que passar assim, para cá, para cá, para cá, para não arranhar o taco. Era só isso que eu exigia, era pouco. Mas era tão pouco que depois de encerado eu punha 2 paninhos na porta. E quem entrasse na minha casa tinha que ir com um paninho assim, ó. Porque eu não queria que arranhasse o taco que eu encerei. Mas como é que eu ia cumprir meu mandato desse jeito? Todo mundo corria de perto de mim, ó, saía fora. Ah, não dou conta, Joselma, não, pelo amor de Deus. E um corre daqui, outro corre dali, eu sozinha. E aí aquele farmacêutico espírita me disse assim, você precisa ler o Evangelho. Eu falei, pronto. Eu já leio o Evangelho, eu já vou à missa todo domingo. O que ele está querendo? Mas ele me pôs na mão o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui para casa com um pouco casco, aquele livro assim, mas eu dei umas folheadas. E a gente tem que ser humilde de, pelo menos, reconhecer alguma coisa boa que esteja na nossa mão. E ali eu reconheci. E eu comecei a ler aquele livro. E eu fui ficando com vergonha das bobagens que eu fazia. Eu ainda sou chata, eu ainda sou exigente. Meu Deus do céu, eu não sei como é que o povo que trabalha perto de mim me aguenta. Mas eu consegui trazer, pelo menos, o colorido do Evangelho de Jesus para o meu dia a dia. Mas tem muitos anos, gente, que eu estou pelejando e ainda tem muito para fazer. Porque o mandato, ele corre durante toda uma vida, o mandato mediúnico. Mas ele precisa ir sendo suavizado pela nossa consciência, pela nossa mente, pelo conhecimento que nós vamos adquirindo. Não é possível a gente dizer, era uma frase que eu gostava tanto de dizer, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Morre nada. Ainda mais com a tecnologia de hoje, eles conseguem dar uma desentortada, nem aparece depois que havia ali algumas características de uma rigidez naquele toco daquela árvore. Então, não existe isso. Eu não posso voltar com a minha mala do mesmo jeito que eu vim de lá. Aí alguém que pode ser acomodado vai falar assim, bom, mas pelo menos não esvaziou, né, José? Então volta pelo menos igual. Ave Maria. É verdade, mas não basta sermos aquelas criaturas que já não cometem equívocos. Não, agora eu aprendi, agora eu não cometo mais equívoco, não. Não basta ser isso. É preciso além de não cometer equívocos, eu fazer o bem. Eu ser mais suave com as pessoas que lidam comigo. Eu ter paciência para ouvi-las. Gente, é tanta coisa que não dá para trazer o Evangelho de Jesus aqui, nesses poucos minutos que a gente está aqui conversando. Mas não tem como dissociar mandato mediúnico do amor do Mestre Jesus. Não tem como. E na medida que você começa a colocar em prática tudo aquilo que Jesus recomenda, o seu tom de voz, a maneira como você responde, a maneira como você escreve, a maneira como você olha para alguém, você abre a boca para julgar, emitir um pensamento inadequado e você recolhe a palavra que você ia emitir. A maneira de tratar as pessoas, os empregados, os filhos, os vizinhos, o patrão. A maneira de se colocar no Brasil atual, diante de todos os acontecimentos que aí estão. Ainda somos condescendentes com nós mesmos e nos permitimos ficar tomando partido, o lado A que está certo, o lado B está errado, e nós tomamos partido e nós fazemos movimentos, todos
podem. Mas aqueles que conhecem, eu volto na palavra, na expressão que eu usei, as consequências éticas da relação com os espíritos. Nós precisamos silenciar as paixões. Ah, mas eu não posso então manifestar a minha... Pode, sem paixão. Sem paixão. E como é que eu vou ajudar? Olha o mandato mediúnico aí. Vamos orar para que os que estão à frente tenham os seus canais mediúnicos, que eles também são médiuns, tenham os seus canais mediúnicos limpos, asepsiados, para que através dos seus canais mediúnicos eles possam receber a inspiração adequada, para que a história do Brasil se concretize como foi programada. Olha o nosso mandato neste momento. Quando eu digo para vocês que todos nós temos uma condição mediúnica, temos um mandato. Eu tenho um mandato comigo mesma, eu tenho que evoluir. Eu tenho com o grupo espírita ao qual eu pertenço. Eu tenho com os grupos espíritas que eu amo, que eu sinto carinho, mas que eu não posso simplesmente trocar carinhos e manifestações de amor, mas de trabalho, de respeito, de seriedade. Eu tenho tudo isso e tenho mais. Se eu estou reencarnada agora no Brasil, eu tenho compromisso com o que está acontecendo. Porque se eu não tivesse, eu não viria agora, gente. Eu viria bem antes, né? Eu viria depois que o Brasil já virou a pátria, vibratoriamente a pátria do Evangelho. E por que eu vim agora? Porque eu tenho compromisso com esse momento. Eu preciso contribuir de alguma forma com o pouco que eu tenho para que as coisas se concretizem dentro do plano divino. Acabou? É o tempo? Então, a nossa postura tem que ser outra. A nossa postura não é simplesmente aceitar as coisas que vêm e as pessoas nos fazerem de tapete e limpar o pé em cima de nós. Isso não é postura, isso não é humildade, isso é subserviência. A humildade é você reconhecer que existem situações acima, além de você. É reconhecer o seu papel e dentro dos seus limites você fazer tudo da melhor forma possível. Aí está o nosso mandato. Mandato mediúnico, neste momento de dificuldades, há de ser mais do que nunca um mandato de amor. Os espíritos nobres nos têm alertado da insatisfação de alguns espíritos ainda envolvidos pelo equívoco, da insatisfação deles com os espíritas. Por quê? Porque outros segmentos religiosos acreditam. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, gente, a partir de agora, vocês vão sair, as mulheres vão vestir roupa com só 4 dedos acima dos pés, e os homens todos vão ter que pôr gravata, e vão ter que pôr paletó e chapéu. Aí amanhã, quando voltasse para a reunião aqui, está todo mundo. As mulheres com a roupa lá embaixo, os homens de paletó, gravata e chapéu. Por quê? Porque a Joselma falou. A Joselma falou que agora tem que ser assim. Em nome de Jesus tem que ser assim. Não. Eu estou aqui para refletir à luz da doutrina, e esses espíritos perceberam que nós espíritas raciocinamos. Eu estou aqui falando sem parar, o Leonardo já falou, vocês vão para casa e falam, não, aquilo que o Léo falou está até certo, mas aquilo que a Joselma falou, peraí, ela exagerou. Não é assim desse jeito, não. Aí, passa na peneira, e vocês, o que dão conta de colocar em prática,
vocês decidem colocar em prática. Não é Leonardo, não é Joselma, não é doutora, não é Samuel que vai falar, é para fazer isso. Não é assim. E os espíritos perceberam isso, esses espíritos ainda envolvidos pelo equívoco. Esse povo é perigoso. Esse negócio dessa fé raciocinada deles, eles não vão caindo fácil assim, não. Nós temos que centrar fogo neles, porque eles estão fazendo todo o nosso planejamento correr risco. E o pior que eles conseguem, fácil. Porque eles vão na minha vaidade, eles vão no meu milindre, eles vão no orgulho, e cutuca direitinho. E põe alguém para falar uma palavra que me incomoda. Nossa, mas eu fico... Olha, você acredita que o fulano teve coragem de falar isso comigo? Quer saber? Não vou naquela casa mais, não. Não vou lá mais, não, para ir lá para ouvir o que eu ouvi. Aí eles conseguem 1 a menos. Aí uma outra bobagenzinha, 2 a menos. E tem acontecido isso. Nós temos visto o nosso movimento, em alguns momentos, ameaçado por bobagens. Bobagens. Quando eu digo bobagens, eu respeito perfeitamente a dor de cada um. Respeito muito. Mas não é por causa de uma dor, alguém me agrediu, que eu vou virar as costas ao trabalho. E como a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, não adianta Joselma falar que você não vai. Fica. Eu posso dançar a dança do índio na sua frente aqui. Pá, 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 pá. Eu não vou. Desaforo. Fulano falou isso a meu respeito. Então, nós temos que estar muito atentos com isso. Porque o nosso mandato está parecendo peneira furada. Qualquer coisinha, a gente treme nas bases. A gente desiste. Adia soluções e deixa de lado o compromisso que temos. Então, neste momento, eu não sei se você não me falou a hora. 10? Então, é porque eu comecei mais tarde. Eu estou olhando o relógio lá e estou... Desculpa aí, gente. Então, vamos lá. Que bom que tem assunto. Então, minha gente, quando nós nos colocamos diante do tema mandato mediúnico, a primeira ideia que deve ter vindo em muitos é pensar no mandato de cada um. O médium curador, o médium expositor, o médium dirigente de casa espírita. E aí a gente começa o meu mandato. Aí a gente vem aqui e mostra para vocês que a doutrina espírita nos mostra que o nosso mandato ele se multiplica, ele se amplia, se conecta com outros mandatos, que é muito lindo isso. Eu não estou isolada na minha condição de fazer uma pequena fala para vocês. Conectado comigo, existem outros. E eu conectada também a outros. E os espíritos, a pleiade de espíritos, ligados à divulgação da doutrina, trabalhando nessa área. Isso é mandato. Nós estamos aqui, pode ser que muita gente não saiba de nós, mas os espíritos sabem. E às vezes o que estamos falando aqui, que os espíritos nos intuem para falar, eles estão intuindo a outros lá em Santa Catarina para falar a mesma coisa, com outras palavras. Eles estão fazendo uma rede. Vocês estão achando que é só o WhatsApp que faz a rede social? Ou que o Facebook faz a rede social? Não! A nossa rede mental, a partir da fé, a partir do compromisso,
Ela é muito mais ampla, porque ela pega os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E ela sintoniza a mente. E o que um de vocês médiums, esteja pensando aqui, está conectando com outra, uma mente, pode ser encarnada ou não, e essa outra mente depois fala assim, engraçado, eu sonhei. E aí fala umas coisas que a gente conversou aqui. Vocês já repararam que de vez em quando a gente fala assim, engraçado, isso que você fez aqui, que está pensando, você acredita que nós pensamos a mesma coisa lá para a nossa casa? Aí o outro fala, isso aí é invejoso, só porque eu pensei já copiou de mim. Tem nada disso, gente. Tem gente que gostou, né? Tem nada disso. É que os espíritos nobres que intuem, eles intuem de uma forma universal. E aí, eu posso ser levado, por exemplo, à noite para participar de um congresso com os dirigentes e expositores espíritas do Brasil. Chique, né? Aí, os mentores falam de uma maneira ampla. Eu, que sou limitada, guardo só um tiquinho desse. Aí eu ponho em prática aquele tiquinho que eu guardei. Mas o outro guardou mais, ele vai e avança. O outro tem um compromisso maior. Ele precisa ir mais à frente. Gente, nós estamos todos conectados. Essa história de rede social é cópia do plano espiritual. É cópia do plano espiritual. Imagine o dia que nós estivermos vibrando amor. Imagina o dia que nós estivermos vibrando paz para toda a humanidade, em todos os grupos. Gente, ninguém vai resistir. O obsessor, ou ele vai virar espírito de luz à força, ou ele vai para o outro mundo, bem longe, porque ele não vai suportar a força da nossa vibração. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando por causa do mandato. O nosso mandato, acima de tudo, é mandato de amor. Em tudo que fizermos, eu sei que é difícil. Eu estou falando uma coisa que eu ainda não dou conta de fazer 100%. Então, por isso eu fico à vontade para falar. Em tudo que fizermos, colocarmos a caridade ampla, universal, naquilo que fazemos. Se eu vou fazer almoço, eu jogo a caridade ali, puxa, que o alimento que vai ser ingerido, e aí eu ponho uma vibração boa. Se eu vou limpar a casa, eu coloco caridade, eu coloco amor. Se eu for dar aula, se eu for estudar, se eu for tocar, se eu for cantar, se eu for para a reunião mediúnica, que seja com amor. Eu falei aqui em caridade, eu fico pensando, quase o Brasil inteiro sabe que o dia 20 de julho é o dia da amizade ou do amigo. E poucos cristãos sabem que o dia 19 de julho é o dia da caridade. Não fiquem assustados de não saber, que eu também não sabia, não. Até que em 1983, a nossa casa recebeu um livro de Chico, ele pôs no correio, chamado Caridade. E ele escreveu mais ou menos assim: neste dia 19 de julho, dia da caridade, eu estou enviando um exemplar da 4ª edição deste livro para este grupo que eu sei. Aí ele queria falar que a gente não trabalha nem nada, e ele falou o contrário, amoroso, caridoso. E aí, ao colocar a data, ele torna a escrever: Uberaba, 19 de julho, vírgula, dia da caridade, de 1983. Todo
ano, no dia 19 de julho, eu vou lá no livro e leio o prefácio do Chico. E eu vi que eu não cresci nem um pouquinho ainda. Mas eu fiquei pensando outro dia, aí eu fui pesquisar, né? Que é obrigação de quem tem fé raciocinada, eu fui pesquisar. E é realmente o Dia da Caridade. O Dia Nacional da Caridade. Vocês já imaginaram se todos nós, no dia 19 de julho, um só dia no ano, nós dedicássemos o dia à caridade? Caridade de ouvir, a caridade de falar, a caridade de silenciar em alguns momentos, a caridade de fazer uma visita, a caridade de escrever uma palavra que console, a caridade de chamar atenção quando precisa, com amor. Caridade. Por isso eu trouxe a palavra caridade aqui no final. Exatamente porque o nosso mandato mediúnico, ele tem que ser um mandato de amor, baseado na caridade, que é o respeito, que é o carinho, que é a atenção, que é a amizade com cada um de nós. Fica por aí. Nós vamos refletir neste mandato. Vocês ficaram esperando que o tempo todo que eu falasse o mandato de cada um, eu não sei nem o meu. Nem quero saber. Nem quero saber. Porque vocês já imaginaram, se alguém for me dizer, esse tanto que você corre, que anda, viaja pelo Brasil, não sei o quê, é porque você levou esse povo pela palavra lá atrás para o desequilíbrio. Agora você tem que trazer todo mundo pelo menos para pensar em Jesus. Eu vou ficar com a vergonha. Meu Deus, eu desequilibrei muita gente. Então, não quero saber qual é o meu mandato, não. Mas eu tenho que fazer isso com o maior amor da minha vida, com maior respeito, com maior carinho e mais, com gratidão a cada um de vocês que me dá trabalho, que me dá tarefa, que me dá a chance de falar. É isso o mandato mediúnico. Que a gente pense nisso e vai mudando a nossa maneira de agir. Pronto, Samuel? Obrigada, gente.